Livro de Jó, capítulo 42, o último capítulo. Você vai ao livro de Salmos, é só voltar atrás. O último capítulo do livro de Jó é o capítulo 42. Nós colocamos ali 42, de 10 a 17. Mas eu faço questão de acrescentar o versículo 2 e o versículo 6, que tem muito sentido com o resto que eu vou falar. Então, Jó, capítulo 2, diz assim: bem sei, 42, versículo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Dá graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Versículo 6, por isso, é Jó falando, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Daqui eu pulo para o versículo 10. Não, perdão, é isso mesmo. 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou por seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que ele havia conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor o abençoou, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda chamava Késia e a terceira Querem-Rapuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Profetiza, meu irmão, que você tenha uma longa velhice. Amém? Que você morra rico também. Amém. Vamos orar, Pai querido, obrigado pela tua palavra, que essa palavra venha alimentar a nossa fé, e que essa palavra venha provocar movimentos que tragam restauração, que tragam prosperidade, que tragam conserto na vida de cada um de nós. Desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Em geral, queridos, as pessoas não gostam do livro de Jó. Em geral, as pessoas não gostam, porque dizem que é um livro que só fala de sofrimento. E isso não é verdade, queridos. O livro de Jó é um dos livros que falam mais de esperança, que falam mais de futuro, que mais falam de restauração na vida de uma pessoa, não é? E ele mostra isso na vida de um homem, o cumprimento de uma promessa, um homem que passou por uma tragédia, que passou por uma fatalidade, um homem que perdeu seus filhos, perdeu sua casa, perdeu seus bens, perdeu tudo que tinha, e Deus fez uma obra de restauração na vida desse homem. E essa obra, ela teve um princípio, ela teve um meio e ela teve um fim. Ele passou por uma tragédia, ele passou por uma infelicidade, ele passou por um sofrimento, ele passou por um vale que foi difícil, um tempo difícil para se recuperar, para se sustentar, para viver no meio disso tudo, até que ele chegou à restauração, quando Deus mudou a sorte dele e Deus deu a ele tudo, o dobro do que ele tinha antes. Deus levou a ele a um estado muito melhor
do que ele tinha antes. Amém, querido? E graças a essa tragédia de sofrimento, querido, você que conhece o livro de Jó, Jó passa 41 capítulos, Jó passa questionando Deus, perguntando Deus, querendo entender de Deus por que aquilo tinha acontecido com a vida dele, se ele era um homem temente a Deus, se ele era justo, se ele glorificava a Deus, se ele honrava a Deus. Ele passa 41 capítulos questionando Deus, ele passa 41 capítulos discutindo com a mulher, discutindo com os amigos que iam consolar ele, discutindo com o caco de telha com que ele se coçava, até amaldiçoando o dia que ele nasceu. E de repente, queridos, no meio, aquilo que eu digo, querido, vem o sofrimento, você passa por um vale, quando se completa aquilo que Deus pretendia, com essa prova, com essa tribulação, com essa situação, não é? De repente, ele caiu em si. O sofrimento completou um propósito na vida deles. Né, querido? O sofrimento, ele tem um sentido na nossa vida também. O sofrimento, muitas vezes, permitido por Deus, era para que haja mudanças na nossa vida para melhor, não para pior. Amém? Vocês estão calados, silenciados. Então, diz que o sofrimento só tem sentido quando ele nos transforma para melhor. Amém? Né? E de repente, um dia, no capítulo 42, que nós lemos, Jó caiu em si, que nem o filho pródigo. Fez, aprontou, passou fome, acabou com o dinheiro. Um dia ele caiu em si e disse: vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele teve um futuro. Só que a parábola do filho pródigo é uma parábola, é uma história. Jó não, queridos, é uma pessoa. Ele existiu. Isso aqui é a história de um homem. Jó é referendado em vários outros livros da Bíblia. Quer dizer que a história de Jó não é uma história, é a vida dele. Como é que foi a vida dele? E assim como Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Amém? Aí no versículo 6, que eu fiz questão de ler primeiro eu li, olha, os planos de Deus não podem ser frustrados. Não sei qual é o sofrimento, a luta que você vive hoje, há um plano por trás desse sofrimento. Há um plano por trás dessa perda. Há um plano por trás dessa dor. E o plano de Deus não vai se frustrar. Amém? Amém? E aí no versículo 6, ele disse assim: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A Bíblia Mensagem, que é uma Bíblia que eu gosto muito, ela diz assim, que Jó falou assim para Deus: Deus, eu retiro toda palavra que eu disse. Por quê, queridos? Num momento de perda, de sofrimento, a gente fala muita besteira. A gente reclama muito. A gente se queixa. A gente até se amaldiçoa. A gente pragueja. A gente blasfema, né? E diz a palavra que ele diz assim, Senhor, eu retiro tudo o que eu disse, eu me arrependo profundamente. Amém. Perdoa-me, Senhor. Foi a oração que ele fez no versículo 6, numa outra versão. Amém? Amém. Então eu quero que você preste atenção o que é que vem depois de um verdadeiro arrependimento. O que é que vem depois de um verdadeiro conserto com Deus?
Amém, queridos? Queria que você prestasse atenção. Tu lembra do filho pródigo? Ele caiu em si, aí o pai deu anel, deu sandália, deu tudo que veio depois. Presta atenção que é muito parecido com o que acontece aqui com Jó. Jó foi uma pessoa real, verdadeira, que existiu. Então presta atenção, tudo que veio depois desse arrependimento. As coisas de Deus, querido, têm ordem. As coisas de Deus têm uma progressão. As coisas de Deus têm um passo a passo, podemos dizer. O sofrimento na vida da gente, na minha, na de vocês, em primeiro lugar, ele nos afasta de Deus. Quando você está sofrendo, você não dá graças a Deus, não. Você se revolta. O sofrimento, ele nos afasta de pessoas. Alguém te magoou? Alguém te feriu? Nunca. Mas a princípio, se uma pessoa te magoa, te fere, te machuca, você se afasta daquela pessoa. A princípio, o trabalho do sofrimento, querido, ele nos afasta de Deus. E o mesmo aconteceu com Jó. A princípio, com os questionamentos dele, as perguntas dele, as reclamações dele, chamou a mulher até de doida, né? A companhia dele era um caco de telha, afastou ele de Deus. Mas uma vez que esse sofrimento cumpriu o seu propósito, o sofrimento também é assim com a gente, queridos. Ele nos afasta, a princípio, de Deus. Depois de um certo tempo, ele nos leva de volta para Deus. Amém. Presta atenção que isso já aconteceu várias vezes na sua vida. Você teve um desapontamento, você teve uma decepção, seja com Deus, seja com pessoas, você se afastou. Depois, o Espírito Santo foi fazendo a obra, e você voltou para Deus, voltou para a igreja, voltou para a casa da tua prima, porque Deus fez uma obra, o sofrimento completou algo no seu coração. Vocês estão aí? Amém. Então presta atenção, querido, né, que o sofrimento, a princípio, afastou Jó, reclamou, murmurou, se queixou, usou palavras de ira, de raiva, fez muita pergunta. Tem alguém aqui que fica perguntando para Deus alguma coisa? Sim. Meu Deus, por que, meu pai? Eu não entendo isso. Eu não entendo a tua vontade. Eu não entendo por que o Senhor está permitindo essas coisas. Muita gente fazendo essas perguntas esses dias, queridos. Amém? Mas depois que Jó passou por esse sofrimento provocou um primeiro movimento nele, que foi o movimento dele se reconciliar com Deus, se render a Deus, abrir mão das perguntas que ele tinha para Deus, abrir mão dos seus questionamentos, abrir mão das palavras que ele fez questão de retirar, porque ele tinha falado coisa demais. Quantas vezes, querido, a gente brigando dentro de casa, na família, a gente fala coisa e depois se arrepende. Não, mas você falou isso. Eu falei porque eu estava esquentado, estava estressado, estava em estado alterado. Vocês estão aí, minha gente? Não é? Então veja só, o primeiro movimento que esse arrependimento provocou na vida de Jó é que ele se reconciliou com Deus, ele se rendeu a Deus. A pessoa que se rende a Deus, a pessoa que se submete a Deus, mesmo sem entender porque é que Deus permitiu aquilo acontecer, e essa pessoa se conserta com Deus, se reconcilia com Deus, ela provoca uma série de outros movimentos na vida dela. Ela provoca uma série de outras reconciliações na vida dela. Primeiro ela se reconcilia com Deus. Uma vez ela se reconcilia com Deus, tudo muda na vida dessa pessoa.
muda a sua casa, muda o seu casamento, muda relacionamento com os filhos, muda relacionamento com o trabalho, muda relacionamento com o ministério. Amém, minha gente? Ela provoca. Então você vê aqui, primeiro foi com Deus, depois vieram os seus amigos, depois veio a sua família, os seus irmãos e irmãs, primeiro os irmãos e as irmãs. Por que, querido? Conviver com uma pessoa ingrata, que reclama dia e noite, é insuportável. Então você acaba se afastando daquela pessoa que só blasfema, só reclama, só critica, só vê o lado ruim das coisas. Você, que é um ser humano saudável, amém, graças a Deus, tem alguns, você se afasta. Ah, sabe uma coisa? Vou mais na casa de fulano, não. Ah, não vou ligar, não. Porque cada vez que eu ligo, eu fico mal. Me faz mal. Amém, queridos? Então veja só, querido. Primeiro, ele se reconciliou com Deus. Depois, com os irmãos e as irmãs. Depois, com os amigos. Depois, com todos que tinham conhecido antes. Por quê, querido? É provável que essas pessoas, quando viram Jó no meio dessa desgraça toda, elas se afastaram dele. São poucos que ficam do lado de alguém que está passando por uma infelicidade, por uma fatalidade. As pessoas se afastaram dele. Então, mas eu acho interessante aqui, queridos, que ele se reconciliou com Deus, e aí vieram os irmãos, as irmãs, vieram os amigos, vieram os conhecidos. E presta atenção, querido, eu gosto de falar de uma outra maneira. Essa reconciliação que ele teve com a família, com os irmãos, com os amigos, ela veio com uma indenização. Você notou isso? Aqueles que tinham brigado de alguma forma, se afastado de Jó, quando ele se reconciliou com essas pessoas, porque foi ele que começou, ele orou pelos amigos. E porque ele orou pelos amigos, os amigos voltaram. Antes ele não orava pelos amigos. No momento que ele começou a orar pelos amigos, os amigos voltaram. E é interessante que cada um que veio, cada um trouxe dinheiro e um anel de ouro. Já pensou se isso acontecesse na sua vida? Alguém já te ofendeu? Alguém já te machucou? Alguém já feriu? Alguém você já se desentendeu? Já pensou se essa pessoa voltasse, você orando por ela, né? Porque você não deixa de orar por essas pessoas. Amém. Senti firmeza nisso, não. Essas pessoas voltassem, olha só, tia Vera, vim te procurar. E eu trouxe um dinheiro para você. Trouxe até uma joia para você. Interessante isso, querido. Não é? Foi uma reconciliação com uma indenização por parte dos amigos. Indenização, querido. Ou se a gente pode dizer, uma colaboração. Um apoio. Uma cooperação. Dizem os autores bíblicos, querido, que foi com esses presentes, esse dinheiro que doaram para ele, com essas joias que deram para ele, que Jó reconstruiu a sua casa. Semelhante a José e Maria, quando os magos vieram, entregaram aquelas coisas, dizem os autores que foi graças ao que eles receberam dos reis magos é que eles puderam fugir para o Egito, porque Herodes estava atrás do menino Jesus. Amém, querido? Amém. Então veja só, com esse dinheiro que ele recebeu, né? Cutuca teu irmão, meu irmão, tem dinheiro que você ainda vai receber. Amém. De quem você menos espera. Profetiza isso aí, olha, tem dinheiro que você vai receber de gente que você nem espera. Amém? Não estou inventando não, minha gente, estou falando que está aqui na Bíblia. E diz a Bíblia que Deus abençoou o último estado de Jó
mais do que o primeiro. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha tido antes. Quer dizer, querido, que essa reconciliação dele com Deus, com a família, com os amigos, com os conhecidos, ela trouxe uma restauração na vida de Jó. Ela trouxe restituição na vida de Jó. Que ele teve o dobro em ovelhas. Se você pegar o capítulo 1 e ler o que ele tinha, e ler o capítulo 42, tem exatamente o dobro. Ele recebeu o dobro em ovelhas, em camelos, em juntas de boi, em jumentas, e além disso, graças a Deus, ele não dobrou o número de filhos não, ele deu outra vez 7 filhos e 3 filhas. Glória a Deus. Jó teve outra vez mais 7 filhos e 3 filhas. Será que ele esqueceu os filhos que ele perdeu, querido? Não. Às vezes eu falo isso para as pessoas, é muito difícil, né? É muito difícil você esquecer a perda de alguém. Mas o Senhor nos consola e nos conforma, dando outros presentes. Amém? Às vezes é mais filho, às vezes é neto. Amém? Deus, ele nos abençoa. E Jó, e os autores bíblicos fazem questão, querido, de chamar atenção para um detalhe. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. Um detalhe, porque no tempo de Jó, diz o Salmo 90, naquele tempo normal, era as pessoas viverem até os 70 anos. Naquele tempo, querido, não tinha ressonância magnética, não tinha ultrassonografia, não existia oftalmologia. Então as pessoas viviam menos. Então que em geral, Salmo 90 é que diz isso, que havendo saúde você vai viver até os 70 anos. Graças a Deus, alguns de nós já passamos dos 70. Dá graças a Deus, meu irmão. E Jó, querido, teve o dobro de 70, teve 140 anos. Amém? Então, querido, para encerrar aqui já o assunto, porque já tem muita coisa aqui, presta atenção o que o arrependimento verdadeiro na vida de uma pessoa com Deus provoca no seu coletivo, provoca na sua família, provoca nos seus descendentes. Viu que ele viu os filhos dos filhos dos filhos até a 4ª geração. Eu volto a dizer, queridos, isso aqui não é uma parábola. Isso aqui é a história de uma pessoa que existiu de fato. Amém? Se você pegar aquele livro que muitos de nós temos, Quem é Quem na Bíblia, e ler a vida de Jó, vai ver que Jó, ele é referendado em vários dos profetas, é referendado no Novo Testamento, ele existiu, essa história aconteceu. Se aconteceu com Jó, também pode acontecer com cada um de nós aqui. Amém, querido? Então a gente vê que Jó foi uma pessoa que passou por um sofrimento muito parecido, querido, com esse sofrimento que a gente está vendo nesses dias. Pessoas perdendo casa, pessoas perdendo família, sofrimento verdadeiro, querido. Guerra é uma tragédia, minha gente. Guerra é uma infelicidade, é um desastre na vida de uma pessoa. Amém? E aí o que a gente vê aqui, queridos? O que o arrependimento, o que a reconciliação, a restauração pode trazer na vida de pessoas? Essa palavra, querido, é para nós aqui, mas essa palavra servia muito bem para tudo que está acontecendo no mundo hoje. Se aqueles que têm a liderança, o governo, sentassem, se reconciliassem, entrassem em acordo, eu te dou isso, tu me dá isso.
a guerra acabava, querido. Mas tem gente que não está com disposição para isso. Tem pessoas com quem às vezes você, olha, eu queria conversar com você. Não tem nada para conversar mais com você não. Outro dia alguém me mandou isso, que procurou o pai para se reconciliar com o pai e o pai não quis se reconciliar com o filho. E o filho me perguntou, o que eu faço? Ora. Ora. Porque esse pai corre o risco de um dia precisar desse filho. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém. Vocês ainda me amam? Amém. Você ainda ama o irmão que está do seu lado? Amém, amém, querido? Então, queridos, eu não tenho pretensão nenhuma de resolver guerra nenhuma, mas eu quero trazer essa palavra para a nossa vida, querido. Porque talvez alguns de nós hoje estejamos vivendo um verdadeiro sofrimento. Estejamos vivendo uma tragédia pessoal. Uma tragédia familiar. Uma infelicidade. Não é? Estejamos vivendo algo. Eu queria dizer para você que seja qual o sofrimento que você esteja passando, Deus tem um plano de restauração. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tem um plano de restauração para o seu sofrimento. Amém, querido? Mas, querido, esse plano de restauração vai depender, em primeiro lugar, da nossa reconciliação com Deus. Eu falo sempre para vocês, que cada um de nós estamos numa cruz, nós estamos em primeiro lugar com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Se não tem esse conserto aqui, querido, não tem conserto que dê certo aqui. Às vezes as pessoas se queixam comigo, pastor, lá em casa não se concorda, não aceita, não sei o quê. Eu digo, olha, o teu problema do teu marido, do teu filho, da tua filha, não é contigo. É com Deus. Enquanto ele não se consertar com Deus, não tem como se consertar, queridos, com as pessoas ao seu redor. Amém? Jesus disse, buscai primeiro e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E nós vemos isso se cumprir aqui na vida de Jó. Me perdoe a maneira como eu vou falar, mas às vezes eu gosto de explicar assim, né? Jó, querido, de uma certa forma, ele foi indenizado por Deus, por todo o sofrimento que ele passou. Entenda o que eu estou falando. Ele foi indenizado por Deus, por tudo que ele sofreu. Quem aqui, querido, já passou por um sofrimento? Está passando por um sofrimento. Você gostaria de receber uma indenização por esse sofrimento? Uma maneira de falar, né? Eu tenho que fazer uma pergunta primeiro para você. Está disposto a se arrepender? Está disposto a se consertar com Deus? Está disposto a se consertar com pessoas? Está disposto a pedir perdão a Deus? Talvez pedir perdão a alguém? Talvez estender a mão para dar o perdão para alguém? Está disposto a se reconciliar com quem você se afastou, se distanciou, nem quer ouvir falar o nome? Queridos, o que o Espírito Santo está pedindo de cada um de nós aqui nessa manhã é que, em primeiro lugar, a gente faça isso com Deus. Amém? Tem sofrimento, tem problemas ao seu redor. Em primeiro lugar, meu irmão, você se reconcilia com Deus. Amém? Diz que Jó se arrependeu profundamente. Quem aqui, queridos, como eu, se arrepende profundamente de coisas que você já fez?
ele pediu perdão a Deus. E Deus restaurou a sorte de Jó. Esse é o Deus a quem nós servimos. Quando a gente se conserta com Ele, uma porção de coisa se conserta ao nosso redor. Amém? Deus é bom? Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você. Me perdoe, querido, falar com essas palavras, né? Indenização. Não é indenização, é restauração, é restituição, mas para a gente entender, né? Você, quando pede uma indenização, você acha que tem direito a alguma coisa, não é verdade? Eu quero uma indenização porque eu tenho direito. E às vezes, querido, a gente reclama com Deus, né? E diz que reclamar é um verbo jurídico, que a pessoa que reclama, ela está reclamando que algo que ela acha que ela tem direito. E a gente muitas vezes procura resolver nossos problemas reclamando. Reclamando não traz solução, querido. Agora, no momento que eu me reconcilio com Deus, eu reconheço que eu falei muita besteira, que eu falei o que não devia falar. Esse conserto com Deus provoca uma série de consertos ao nosso redor. Amém? Abaixa a sua cabeça, querido. Traga essa palavra pelo Espírito Santo da tua vida. O que para você hoje é sofrimento, é perda, é dor? Talvez você mesmo diz: isso foi a maior tragédia da minha vida. Talvez você diga isso. E não poucas vezes, meu irmão, você pode ter reclamado, pode ter se queixado, ter questionado Deus. Talvez tenha até, como Jó, se amaldiçoado pelas lutas, pelas perdas, pelos sofrimentos. O Espírito Santo pede de cada um de nós. Esse é um trabalho pessoal, individual. Não posso fazer isso. Eu posso orar por você. Se conserta com Deus. Se reconcilia com Deus. Reconheça o seu pecado. Reconheça o seu erro. Reconheça a sua dureza de coração. Reconheça a sua intransigência. Reconheça a sua resistência ao que Deus permitiu. Reconheça a sua raiva, a sua ira. E diga: Deus, perdoa-me. Perdoa-me. E esse arrependimento verdadeiro, querido, provoca vários outros movimentos ao redor da nossa vida. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Palavra clara, palavra simples, palavra que vem nos mostrar que há restauração, que teus planos não podem ser frustrados, que o Senhor tem a solução, que o Senhor tem a saída, que o Senhor tem restituição, que o Senhor tem algo de restauração para a vida do meu irmão, da minha irmã. Então, Pai, nós reconhecemos, Pai, e te pedimos perdão. Nós retiramos todas as palavras de maldição, de reclamação, de murmuração. Livra-nos de todas essas palavras, Pai, e perdoa os nossos pecados. Queremos viver em paz, em primeiro contigo, Pai. E uma vez que a tua paz entre no nosso coração, essa paz vai extravasar para todos que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda a colocar essa prática na nossa vida.
aquilo que nós já falamos antes, de estar sempre agradecendo, pedindo perdão se necessário, se reconciliando. Talvez essa palavra provoque a gente buscar alguém, a princípio orar por alguém, com quem eu não falo mais, com quem eu não vejo mais, porque o primeiro movimento que a reconciliação entrou no coração de Jó foi orar pelos seus amigos, e isso provocou tudo mais. Então, cada um de nós hoje, queridos, saímos daqui com uma responsabilidade, um compromisso: orar pelos nossos amigos, orar pela nossa família, orar por aqueles que nos abandonaram, orar por aqueles que foram embora e nem deram um tchau, nem deram um obrigado. Orar por eles, e o resto quem faz é Deus. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.